Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Algumas mudanças na nossa vida, Pedro Paulo, são tão sentidas, tão grandes, tão profundas, que transformam completamente a nossa cosmovisão, transformam completamente a nossa pessoa, transformam completamente o nosso modo de vida. E essas mudanças profundas, sentidas, na Escritura, ela é chamada especificamente de conversão. O que é conversão? Conversão não é participar de uma religião, aderir a uma nova religião. Agora eu sou evangélico, agora eu sou católico, agora eu sou islâmico, muçulmano, agora eu sou espírita, agora eu sou adventista do sétimo dia, agora eu sou mórmon. E dentro destas conversões, que são uma adesão a um sistema de doutrinas, até entre os evangélicos, existem aquelas pessoas que agora eu sou pentecostal, agora eu sou calvinista, agora eu sou arminiano, agora eu sou pré-milenista, agora eu sou infralapsarianista, agora eu sou supralapsarianista, agora eu sou puritano, agora eu sou neopuritano. Conversão não é uma mudança exterior. Conversão é uma mudança no interior da pessoa. Conversão não é uma forma de abraçar pensamentos engendrados pela mente humana. Conversão é uma obra operada no interior da pessoa pelo próprio Deus. E ela não se evidencia através de devoção exterior, mudança de roupa, mudança de postura, mudança de jeito de falar, não. Ela se evidencia através do arrependimento e da fé.
Uma pessoa convertida, ela volta-se do pecado para Deus. E a evidência desta transformação é uma tristeza interior quando você faz aquilo que desagrada a Deus, revelado na Escritura, porque nós estamos tratando de cristãos, seguidores de Cristo, discípulos. Então a Escritura é a base. Então, quando você faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, vem uma tristeza dentro de você. Isso é uma evidência da regeneração, do novo nascimento. E quando você, aos poucos, porque a vida cristã, o novo nascimento, ele não é um acontecimento final, ele é o início de uma caminhada até a glória eterna. E nesta peregrinação, você, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, vence, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E a alegria dentro de você, quando você consegue, pelo Espírito, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, quando você passa por uma provação, por uma tentação, e segue em frente, vitorioso, e você ali não desonrou o nome de Deus, a alegria é indizível no seu coração. Alegria em fazer a vontade de Deus e tristeza quando peca. E não só quando faz aquilo que é proibido, mas quando é infrutífero. Porque Deus nos chamou para frutificar. Muitas vezes, a pessoa, por estar em uma instituição, em uma igreja, ali ela não frutifica, não há lugar para ela frutificar. Então vá procurar um lugar aonde você frutifique, porque você nasceu para frutificar. Cada um tem um dom dado por Deus. Descubra este dom e frutifique. Porque toda árvore que não dá fruto, o Pai vai cortar este ramo, este galho da árvore, e vai queimar no fogo. Agora, aquele que dá fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto ainda. A depressão espiritual, a desmotivação para o trabalho em comunidade, aquele pensamento de inferioridade, faz com que a pessoa deixe de frutificar. E isso adoece você. Talvez um projeto social da igreja é um meio através do qual Deus vai despertar você para a frutificação. O servir à Santa Ceia, a manutenção do templo,
a alegria de contribuir. Existem muitas formas de frutificar, porque ser seguidor de Cristo é trabalho, não é ficar assentado no banco. De alguma forma, você deve frutificar. Todos foram chamados para frutificar. Não somente na caixa, mas fora da caixa também. No seu trabalho, aquele seu amigo. O convite da graça. O convite. Estar aqui, sair de casa, vencer a chuva, vencer o vento, vencer o rio que transbordou e estar aqui, já é uma vitória contra a carne, contra o desânimo. E você chegou aqui. E Deus não vai permitir que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque Ele está aqui e Ele conhece todas as suas necessidades. Quais são os elementos, então, da conversão? Em primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a sua mente e, através disso, você conhece o que é pecado. Nós vivemos em uma sociedade sem pecado. Nós vivemos em uma sociedade relativista. Não existe certo e errado. E nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e norma de conduta. Mas quem está lá fora não vê a Escritura como base, como regra, como direcionamento. Então, a primeira ação do Espírito Santo é iluminar a sua mente. E essa iluminação, através dela, você conhece o que é pecado. E você conhece que pecado é uma realidade. É uma realidade, vai haver consequências para aquele que vive na prática do pecado. Consequências nesta vida, consequências depois da morte. Mas convencer alguém com palavras, nunca. É o Espírito Santo que convence da realidade, da existência, do que é um comportamento que desagrada a Deus. Davi, ele disse: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço a minha fraqueza, você conhece a sua? Porque nós temos muitas, mas existe um ponto, aquela fraqueza. Davi disse: eu conheço o meu pecado e ele está sempre diante de mim. Aí ele fala: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Sabe por quê? Porque eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Espírito Santo, através da palavra do profeta Natã, iluminou Davi. O Deus deste século havia cegado Davi,
mas resplandeceu pelo poder da palavra pregada por Natã, o evangelho da glória de Deus. E Davi viu a sua condição, quem ele era, o seu estado, qual era o seu problema. E é nesse contexto que ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque sua mão pesava na minha consciência de dia e de noite. O ímpio, o irregenerado, o incrédulo, o não convertido, ele não tem peso na consciência. Então, se você tem pelo menos essa tristeza, é um sinal de que você é nascido de Deus. Você pode estar fraco, você pode estar com os ossos envelhecidos, mas você é um filho de Deus, porque o incrédulo não tem temor. Profeta Isaías, passando pelo templo, ele viu a glória de Deus, e Calvino diz que o princípio da religião, isso é muito bom para quem é cientista da religião, e para quem gosta de Calvino. O princípio da religião é: o conhecimento de Deus gera o conhecimento de nós mesmos. Quem não conhece a Deus, não se conhece. E quando ele viu a glória de Deus, e depois ele, na sua autocontemplação, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele conheceu o seu problema, ele conheceu que tinha os lábios impuros, e que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor veio, através daquele grande símbolo de uma brasa de fogo, tocou os lábios do profeta e disse: não chame de impuro aquilo que eu tenho purificado. Isso é conversão. Segundo lugar, autêntica tristeza pelo pecado. E não somente um remorso. Minha avó me conta uma história que eu sempre, quando falo sobre esse assunto, ela fala sobre um avô que foi brincar de jogar a criança para o alto e pegar de novo, só que num relance a criança caiu e morreu. Imagine o remorso deste avô para a vida toda. Conversão não é essa tristeza que produz remorso, que produz depressão, não. É aquela tristeza segundo Deus que produz vida. Vem a iluminação para que você saiba o que é o pecado, quem é Deus e quem é você, mas essa tristeza nos leva ao arrependimento e à fé e nos faz alcançar a misericórdia de Deus. Então, voltando-se Jesus para ele, fixou nele os olhos, justamente naquela hora em que Pedro estava praguejando. Ele não só negou, ele praguejou. E alguns intérpretes, parafraseando o texto, dizem que esse praguejar de Pedro era mais ou menos assim: eu não sou seguidor deste falso profeta, eu não sou seguidor deste marginal. Nesta hora é que Jesus fitou os olhos nele, e ali ele saiu, o galo cantou,
e ele chorou amargamente. Só que Judas é aquela tristeza segundo o mundo, que é um remorso que produz morte. Ele foi e se enforcou, mas Pedro não. Pedro chorou. Depois ele teve um novo encontro, porque a vida cristã é de recomeço. Você pecou ontem? Você pecou hoje? Vem a tristeza, mas amanhã é dia de recomeçar. É dia de não fazer de novo. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Senhor, foram embora. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Não é porque você pecou que você não tem mais chance de ser pastor. Não é porque você pecou que você não tem mais chance de ser presbítero. Não é porque você pecou que você não tem mais chance de ser filho de Deus. Nós estamos falando de um Deus que é infinito em misericórdia. Uma descrição perfeita de quem Deus é. Deus é amor. Deus é amor. E depois disso vem uma humilde confissão de pecado. Deus sabe o que você fez. Deus sabe como está a sua vida. Deus sabe como você é no trabalho. Ele sabe aonde você fita os seus olhos. Ele sabe como é a sua boca. Ele sabe a malícia do seu coração. E antes que a palavra chegue na sua boca, Ele sabe. Então, por que Deus nos pede a confissão? Deus nos pede a rendição. O símbolo do homem de joelhos dobrados. O símbolo do publicano. Diferente do fariseu. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como este. Eu dou dízimo. E o publicano batia no peito, curvava a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E dê nome aos bois. Fale: Senhor, eu tenho problema nessa área, e eu venho buscar pela tua ajuda nessa área. Eu peço a tua ajuda, Senhor, porque eu não aguento mais cair neste mesmo erro, pedir perdão, cair de novo. Eu já estou ficando fraco, cansado, eu já estou definhando, porque eu não consigo viver uma vida de oração e não sei porquê. Eu não consigo ter prazer na tua palavra. Pede a Deus. Deus, Ele quer confissão. E isso está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas, pastor, que proveito há no pecado, no cair em pecado, no cair em tentação? Alguns dizem nenhum, não. Ou você se afasta de Deus e desiste de caminhar, ou você vai pegando ódio pelo pecado.
Porque na hora do pecado vem aquele prazer mentiroso, mas depois vem uma tristeza que você sente ódio, como disse os antigos profetas disseram: eu me abomino no pó e na cinza, ai de mim, eu me abomino, eu sinto nojo, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, porque eu fiz isso, mas eu tenho ódio desta natureza pecaminosa, eu tenho ódio de ser assim, eu não vou mais ser assim. O cristão é aquele que não para de lutar, é aquele que não desiste. As derrotas, para alguns, provocam desânimo e o afastam de Deus. As derrotas, para outros, os aproxima mais de Deus. Ódio pelo pecado. Depois um retorno a Deus. Um retorno a Deus. Tem gente que comete pecado e sabe que hoje é Santa Ceia, aí ele fica uma semana pedindo perdão, não vem no domingo, ele espera se recuperar para tomar a Santa Ceia. Não. A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo, então coma, depois coma. Quem ensinou isso para você? Que se você estiver fraco espiritualmente, é melhor você não vir ao culto. Você acha que você sozinho em casa vai alcançar a renovação espiritual que você precisa? Não existe força e nem vida fora da esfera da comunhão. A comunhão com os irmãos é a esfera da vida. Não fuja de Deus para trás de uma moita, busque a Deus. E o filho pródigo estava lá, comendo das pelotas, as alfarrobas, as rações de porcos, e ele se lembrou, e ele disse: quem sabe, né? Eu não acredito que o meu pai vá me perdoar, não. É o arminiano, na verdade esse é o semi-pelagiano. Ele acha que perdeu a sua salvação, sabe por quê? Porque não conhece o Pai. O Pai que é misericordioso, ele sempre vai estar de braços abertos. Mas aquele filho não conhecia o seu pai, tanto que ele pediu a herança para o seu pai estando vivo. Por quê? Para que isso? Aí ele disse: vou chegar lá e vou falar com meu pai assim: não precisa me tratar como um filho, me trate como um de seus empregados. E como foi a recepção do pai? O pai o recebeu de braços abertos. O pai fez uma festa. Aqui está o meu filho, que eu pensei que estava morto, mas agora ele reviveu. Aí o religioso, sabe, o do sínodo, o religioso mesmo, o do sinédrio, ele diz: como pode ser assim? Como pode ser assim? Eu vivo obedecendo, não assisto televisão, não uso roupa do mundo, não faço nada, e vem esse vagabundo filho, que nunca te respeitou, e o senhor recebe ele desse jeito? Nenhum dos dois filhos conheciam o pai, eles viviam na casa do pai, eles moravam na casa do pai, mas não conheciam o pai. E quando o pai se revelou como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia, como Deus que não condena, como um Deus que perdoa o arrependido, pense,
você logo busca este Deus. Foi isso que o Filho fez. Em penúltimo lugar, alegria de coração por meio de Cristo. Eu, quando penso num texto sobre alegria de coração, eu penso logo naquele texto em que Israel recebeu a carta de alforria. Lembra? Agora o rei recebeu um livro, onde viu o seu nome, Nabucodonosor está morto, e ele liberta o povo de Israel. Aí lá no Salmo 126 fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de louvores, e entre as nações, a nossa alma se encheu de gozo, e entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Cristianismo não é tristeza. Seguir a Cristo não é depressão. Não é aquela forma negativa aonde você fica fechado. Cristianismo é libertação, é alegria no Espírito Santo, é prazer. A nossa alma se encheu de gozo, a nossa boca se encheu de riso. A religião evangélica, a religião católica, a religião, seja ela qual for, ela tem produzido alegria ou tem produzido tristeza? As pessoas estão entrando nas igrejas e estão saindo com um sentimento de peso, de condenação, de enfado, de não adiantou nada eu estar aqui, é mais um lugar, é mais um culto, para que eu vim aqui? Preste atenção, que este é o último ponto. Ser cristão é ser feliz. Eu conheço muito crente triste, porque atam sobre eles fardos pesados que eles não conseguem carregar. Esse último ponto, amor indizível por Deus. Aí eu te pergunto, você é salvo por aquilo que você fez? Ou você é salvo pelo que Cristo fez por você? A salvação é pelas obras ou a salvação é pela fé, Pedro? Pela fé. Você é salvo por dar cesta básica? Você é salvo porque você dá dízimo? Ou você é salvo porque Jesus morreu por você na cruz? Então a fé não é somente crer, porque acreditar que Deus existe, até o diabo crê. A fé sem obras é morta. Isso quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não. É que a fé, no contexto do texto, é amor. Pergunte ao seu coração. Pergunte ao seu coração. Fale com ele assim: meu coração, você ama a Deus? Meu coração, ó minha alma, por que te abates? O que está causando ansiedade em você? Por quê? Tudo que Deus podia fazer por você, Ele fez já. Nós não vamos vencer. Ele já venceu por nós. Nós devemos descansar na obra consumada de Cristo na cruz. Descansar a nossa alma, a nossa fé
Isso é amor. Então, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Aquele que me ama, faz o bem. Aquele que me ama, cuida do necessitado. Aquele que me ama, vive uma vida santa. Então, isso é conversão. O resto, meus irmãos, é legalismo, é religiosidade. O resto não produz mudança no espírito, só produz mudança na carne. O povo de Deus hoje não precisa de uma maquiagem. Eu estava conversando aqui do lado com os nossos amigos da funerária e eles me falaram do processo de maquiar o defunto, de arrumar o defunto. Às vezes você tem que quebrar o braço do defunto para que ele faça assim. Você tem que enfiar algodão nas narinas para que na hora do velório a verdade da putrefação não apareça. Você está escondendo o efeito da morte. Você coloca serragem dentro da pessoa. A roupa do defunto é só por cima, porque o defunto incha e tem que cortar nas costas do defunto. As flores são para tirar o fedor. Então o povo de Deus não precisa de maquiagem. Não precisa ser chamado de sepulcro caiado. Às vezes você está tão caiado que ninguém consegue ver a verdade que está em você. Você tem um terno, uma gravata, um sapato, uma igreja, uma religião, que para alguém desconfiar do Satanás que é o seu coração, quase ninguém vê. Então o povo de Deus não precisa de maquiagem. O povo de Deus precisa de cirurgia, de arrancar o coração podre e dar um novo coração. Você não precisa de flores sobre você. Você precisa de vida. E é isso que é conversão. Nova vida.